Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos 16 a 30. O evangelista Lucas registra que, após o início da vida missionária de Jesus, após Jesus ter chamado os apóstolos e começado a anunciar o reino de Deus, Jesus voltou à sua terra, a cidade de Nazaré, onde se tinha criado. E Jesus não foi bem aceito na sua terra, porque achavam que ele era simples demais, muito humilde, filho de carpinteiro e de uma mulher muito pobre. E Jesus não realizou nenhum milagre na sua terra, porque as pessoas não tinham fé nele, em sua palavra. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível fazer a vontade do Senhor. E então, conforme o costume, ele entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. E deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Somos cristãos, ou seja, ungidos, ungidos pelo Espírito Santo, enviados, fortalecidos e conduzidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito do Senhor também está sobre nós. A partir do momento em que fomos batizados, que fomos consagrados e ungidos pelo Espírito Santo, nos tornamos cristãos. Mas não basta somente receber o sacramento da igreja, é preciso viver, é preciso ter a fé para completar a obra, para completar a obra do sacramento. E depois, o profeta Isaías continua dizendo: Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos. Os cativos significam os presos. A libertação dos presos pelos vícios da droga, né, do alcoolismo, presos, cativos pela ganância, pelo desejo de poder, pelo desejo de vingança, por tantas coisas que nos prendem à vaidade, o orgulho e assim por diante. Deus quer nos libertar das prisões e aos cegos a recuperação da vista. Embora aparentemente enxerguemos bem, somos cegos, porque muitas vezes não temos olhos para ver os pobres com amor. Somos cegos porque muitas vezes não vemos o próximo como nosso irmão. Somos cegos porque muitas vezes não vemos por trás das aparências, mas vemos somente as aparências que muitas vezes nos enganam, muitas vezes são falsas. Jesus quer nos permitir que sejamos curados de nossa vista, para ver com o olhar de Deus, para ver com misericórdia, para olhar com amor. E enviou-me para proclamar a libertação dos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Então Jesus é o cumprimento das profecias. Os profetas anunciaram a vinda do Messias, a vinda do Salvador. E Jesus é o cumprimento da profecia. E todos queriam ouvir a Jesus, mas ficaram escandalizados e não entendiam porque ele era um homem muito simples e pobre. E diziam: Mas não é este o filho de José? Enquanto Jesus falava da palavra e enquanto Jesus falava do amor de Deus, todos o ouviam. Mas de repente Jesus fala
que um profeta não é bem aceito na sua própria pátria, e fala do profeta Elias e do profeta Eliseu, que não realizaram nenhum milagre em sua terra, mas que realizaram somente milagres com os estrangeiros. Então, neste momento, todos se reuniram com ódio e pegaram Jesus para levá-lo até o alto da montanha. Expulsaram da cidade e queriam jogar Jesus no precipício. O ódio que aquela multidão sentia era muito grande, porque Jesus disse a verdade. Jesus disse que o povo de Israel rejeitou os profetas, matou os profetas. E assim também Jesus foi rejeitado por dizer a verdade que incomoda, a verdade que dói, que não tenhamos medo da verdade, que nos deixemos incomodar pela verdade para construirmos uma vida nova. Mas mesmo Jesus sendo odiado e perseguido pelas pessoas de sua terra, mesmo as pessoas procurando matar Jesus, o Evangelho termina dizendo que Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Jesus seguiu em frente, não se preocupou, mas seguiu em frente com fé, com confiança, para anunciar o reino de Deus, a palavra do Senhor, àqueles que quiserem escutar a sua palavra. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, o seu dia, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.